Saúde os irmãos com a paz de Cristo. Amém? Temos algumas pessoas nos visitando aí pela primeira vez. Aqui do meu lado direito tem a dona Dalva e Zé. Wanda e Zé. Sejam bem-vindas. A Wanda é de Fortaleza. Tá bom? Você está permanente agora para cá? Está estudando? Já a dona Zélia, ela frequenta uma igreja aqui atrás, né? Ela falou para mim que ela estava ensaiando, queria conhecer, e Deus permitiu, né? Obrigado pela sua presença, tá bom? Temos também a presença do irmão Jomar e a Gislaine. Nós já os conhecemos já em torno de 15 anos já. Eles são naturais de Jaguariaíva, né? E já fazem acho que uns 12 anos que eles estão para essa região aqui de Curitiba. Sejam bem-vindos, tá bom? Só reforçando mais dois avisos que o Eduardo não mencionou. Quinta-feira nós estamos estudando escatologia, ok? É um curso que nós estamos ministrando aqui na igreja e nós vamos entrar na 16ª aula. Então, se você tem condições de vir às quintas-feiras, às 19h30, gostaríamos que você viesse. Nós temos disponibilizado todo o material, tanto em vídeo quanto material escrito, tá bom? Então, é um curso, ele vai durar aí mais algumas boas 10 aulas aí pela frente, tá bom? Então, se você tem condições de vir, gostaríamos de convidá-los. E também um outro aviso que eu gostaria de dar à igreja: no dia 1º de novembro, vai ter o dia do seminarista, é isso? Dia 1º? Então, eu sei que algumas das nossas meninas querem ir, é a partir de 16 anos, tá bom? Então, se você quer conhecer o seminário, tá bom? Conhecer como que funciona as aulas lá no Seminário Batista Regular do Sul, conhecer os professores, é uma boa oportunidade para você conhecer. O pastor Jonas estudou lá, eu estudei lá, o pastor Davi estudou lá, sua esposa também, né, pastor Davi? Juliana também, a Lia estudou lá, o pastor Bruno estudou lá, né? Certo? Então, nós estudamos nessa academia teológica. Então, se você quiser conhecer, é importante talvez falar com a liderança, para que você receba aí algumas orientações com relação ao vestuário e tudo mais. É na parte da manhã apenas, tá bom? Então, se você tem interesse, eu recomendo, é uma boa oportunidade para você conhecer aí o seminário, o nosso seminário, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Reis, 1º de Reis, por favor. Livro de 1º de Reis, capítulo de número 18. O título da mensagem desta noite, se você está tomando nota, é A Busca. Esse é o título da mensagem desta noite. A busca. Deus buscando uma pessoa que havia o quê? Desiste. É possível que uma pessoa que ama a Deus desista? Sim, é possível que isso aconteça. Não é uma desistência permanente. Pode ser uma desistência momentânea, mas para ela que está passando por aquela fase, talvez ela já, desistiu. Interessante nós notarmos que Deus vai atrás. E por que Deus vai atrás? Porque são deles, né? E tudo que é de Deus, Deus vai atrás, né? Irmãos, aqui Deus não abandona seus servos. Isso nunca aconteceu. E não é com você que isso vai acontecer. Deus, Ele não desiste jamais de vocês. Amém? Eu acho muito interessante quando nós tratamos desse assunto, porque às vezes não é uma questão de fé. Porque pessoas de fé também passam por vales. E lá no vale ela pensa em desistir, porque não é uma questão de fé. Também não é uma questão de falta de amor. Uma pessoa que desiste não é que ela não ama mais a Deus, pelo contrário, ela muito provavelmente ama muito a Deus. Então por que muitas vezes as pessoas desistem? Se não é pela fé, e se não é por causa do amor? Eu tenho uma suspeita, e nós vamos estudar isso hoje. E sabe qual é a suspeita? Porque algumas pessoas desistem, mesmo que amam a Deus, mesmo que confiem em Deus.
falta de fé, nem por falta de amor. Às vezes nós estamos passando por uma fase tão densa, densa quer dizer pesada, tão densa, que nós não temos mais esperança, e nós não conseguimos ânimo para recobrar a esperança. Algumas semanas atrás eu mencionei sobre Elias, em uma das aulas que eu estava ministrando, e como eu admiro a história e o registro bíblico da vida de Elias. Porque Elias, ele foi, no meu ver, detentor de algumas características que eu acho que são necessárias para aqueles que querem servir a Deus. São características necessárias. Mas a carga que estava sobre seus ombros, em um momento da vida dele, ficou tão pesada, a carga, que ele entrou em crise. E eu chego à conclusão que os melhores homens também entram em crise, em desesperança. Inclusive boas mulheres também, que amam a Deus, que são mulheres que confiam em Deus, elas podem entrar aí num espiral descendente e ficar em crise. Elias, ele é um personagem que serve para nós, como o Tiago disse, de exemplo. Porque Elias foi um homem comum e sujeito aos mesmos sentimentos. Inclusive Tiago usa essa expressão, sentimentos. E talvez a carga emocional que agora está sobre você está muito pesada. Elias, eu consigo analisar, olhando para o registro bíblico, que ele entrou em crise existencial. E talvez você já ouviu falar nesse termo, crise existencial. Alguém sabe o que seria isso? Crise existencial? É bem simples. Crise existencial é quando a vida perde o sentido. Perde o sentido, você perde o propósito. E você entra numa crise de perguntas sem respostas. Numa crise de questionamentos sem respostas. Por quê? Por quê? E por quê? E curiosamente, aqueles valores que antes faziam sentido, não faz mais. Aquelas crenças que eram balizadoras para a sua caminhada, ela não faz mais sentido, não tem mais força. E ao mesmo tempo que às vezes algumas pessoas perdem esse significado da vida, elas não conseguem achar propósito para reformulá-las. Consegue imaginar? Você perdeu aquilo que você tinha e você não consegue reformular a sua vida, você não consegue ressignificá-la. A vida fica vazia de propósito, né? Cabe aqui aquela expressão popular, fundo do poço. Crente pode entrar no fundo do poço? Elias entrou no fundo do poço. Então, se Elias entrou, pode. Um crente pode entrar no fundo do poço. As pessoas entram num estado de abandono da existência. Ela está no fundo do poço e Elias está no fundo do poço. Ele não somente está no fundo, mas ele está com medo. Crente tem medo? Tem, crente tem medo. Elias, ele se sente desencorajado. Um crente que ama a Deus e tem fé pode ficar desencorajado? Pode. Isso é possível acontecer. E mais, Elias está aflito. Interessante que ele não quer ficar lá, mas ele não consegue sair. Né? Aí eu te pergunto, quem já não pensou em jogar toalha? Talvez você chegou aqui nessa noite pensando exatamente nessas coisas. Eu não consigo mais. Eu não posso. Eu não sei mais o que fazer. Talvez você chegou aqui já sem a toalha. Você já jogou ela. Quem já não se sentiu assim? Quem já não pensou, né? Eu vou largar tudo. Eu desisto. Eu vou embora. Eu não aguento mais. Quem já não teve vontade de fugir? De sumir? Sair pelo mundo e virar andarilho?
pensando aí, eu já pensei nisso. Elias não somente pensou, ele fez isso. Ele saiu fora, sumiu. Graças a Deus, Deus foi buscá-lo, mas ele foi. E você olha para o registro bíblico, e a Bíblia, ela narra passo a passo o que aconteceu. Por isso que o capítulo 18 e o capítulo 19 do livro de Reis são capítulos extraordinários, né? Porque mostra Deus buscando Elias no seu medo. Mostra Deus buscando Elias na sua angústia. Mostra Deus buscando Elias na sua morte. Eu falei em 1 Reis 18, né? Vai para o 19, versículo 9. 1 de Reis 19, versículo 9. Coloque-se em pé junto comigo, por favor. Em leitura, Bíblia Sagrada, em reverência ao texto sagrado, 41. No final nós vamos cantar um hino. Depois a irmã vai colocar lá. Então já vá preparando o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? 1 de Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos orar. Amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, como foi cantado em alguns dos hinos que citou, um coração quebrado, quebrantado, e às vezes a vida nos quebra, mas o Senhor pode corrigir, o Senhor pode consertar, o Senhor pode devolver vida, o Senhor pode dar esperança. E que possamos sair daqui diferente do modo como entramos, possamos sair daqui com a esperança renovada. Pedimos essas coisas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nessa noite, aprenderemos alguns retratos de Elias. A Bíblia apresenta para nós alguns retratos de Elias. E para você entender o capítulo 19, você precisa entender o capítulo de número 18. Que retrata uma imagem de Elias, que pode ser a tua. E a primeira imagem desse retrato que a Bíblia traz a nós, que Elias, ele foi um homem de coragem. Essa é a primeira imagem que temos de Elias. Essa imagem desse retrato, um homem de coragem. Irmãos, o capítulo 18 é um capítulo de coragem. É um capítulo de triunfo. É um capítulo de vitória. É um capítulo de ousadia, de intrepidez. Elias foi intrépido. Elias foi o profeta levantado pelo Deus de Israel para protestar contra o pecado dos reis e para protestar contra o pecado dos líderes religiosos de sua época. Ele foi levantado como um arauto para falar contra o pecado dentro do palácio e o pecado dentro dos templos. Como foi dito pelo irmão Anderson, o pior rei de Israel chamava-se Acabe, que foi citado na gincana, pequena gincana que ele fez aqui. Na história de Israel, o pior rei viveu nos dias de Elias. Por isso que eu o admiro. E Acabe, ele era casado com a pior mulher, não das esposas dos reis. Acabe, ele era casado com a pior mulher da história da humanidade. O nome dela era Jezabel. Algumas semanas atrás, no livro do Apocalipse, nós estudamos um pouquinho da história dela, porque Jesus usa o exemplo dela em uma das cartas que ele escreve, como uma mulher ruim que estava ensinando dentro da igreja. Para você ter uma ideia, Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus nos seus dias.
vivia naqueles dias, ela teria exterminado todos os profetas. Obadias escondeu 100 profetas por dias numa caverna, porque ela deu ordem a matar todo mundo. E Obadias sustentou esses profetas por vários dias com pão de dia e de noite, pão e água. E se ela descobrisse que Obadias estava escondendo esses profetas, ela teria matado Obadias também. Veja se não é isso, 1 de Reis capítulo 18, versículo 1. 1 de Reis capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou quem? Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, quem? Os profetas do Senhor. Obadias tomou quantos? E de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então nós estamos falando de uma mulher que era vil, mas ela também era assassina. E Elias foi levantado nessa época para desafiar uma dinastia, para confrontar uma dinastia de pessoas corruptas. E não somente a classe política, mas também a classe religiosa. E eu diria a vocês que a classe religiosa ela é mais perigosa do que a classe política. Não mexa com homens fanáticos. Eles são extremamente perigosos. Porque Jezabel tinha 450 profetas de Baal à sua disposição. E mais 400 profetas pós-ídolo. Ela tinha 950 homens religiosos, cheios de convicções à sua disposição. E olha, eram homens muito devotos. Esses profetas estavam a serviço de Jezabel. Eram homens extremamente violentos. O templo deles estava localizado próximo do Monte Carmelo. E Elias, ele vai até o Monte Carmelo, depois de pedir a Acabe que reunisse todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. Acabe atende a orientação de Elias, convoca todos os profetas, mais o povo, e esse pessoal sobe até o Monte Carmelo, porque Elias iria desafiá-los. A Bíblia conta para nós o seguinte, versículo 19. Veja lá comigo. 1 Reis 18, 19. Agora, pois, manda juntar a mim. Elias está falando aqui para Acabe. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de quem? De Jezabel. Nós estamos falando aqui, gente, de um grupo organizado. É muita gente. Eu estou falando de muita gente que estava servindo a mesa de Jezabel. E o desafio foi o seguinte: vamos descobrir qual é o Deus verdadeiro. Ou seja, ele vai no cerne. Ele vai cutucar a principal doutrina. Alguém sabe qual é a principal doutrina de qualquer religião que advoga a respeito da existência de um Deus? Ora, a principal doutrina é assim: qual é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que existe? E quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro, o Deus que existe, irmãos, ele é vivo. Ele vive. E ele não somente vive, ele interage com os seus servos. Um Deus vivo, ele interage com os seus servos. Um Deus vivo, ele responde a seus servos.
Inclusive, um Deus vivo responde à oração dos seus servos, porque Ele está vivo. E Ele interage. E curiosamente, essa manifestação do Deus verdadeiro seria um teste aqui. E na verdade, eu diria a vocês que é um teste razoavelmente simples. E por quê? Porque o teste era simples. Ambos iriam construir altar. Ambos iriam providenciar um bezerro. Iria sacrificar esse bezerro e colocar sua carne em cima do altar, um altar de pedras. E qual seria o teste? O Deus que existe iria responder com fogo, acendendo o holocausto. Eu diria que é um teste super simples para um Deus. Acender um fogo. O que é acender um fogo para um Deus que existe? Um teste razoavelmente simples. Acender com fogo um holocausto. Interessante também nós observarmos que Elias permite, logo cedo, que os 950 profetas organizassem esse holocausto. Então eu quero que você imagine comigo 950 homens se mobilizando, pegando pedras para formar ali e construir o altar. Obrigado, Zé. Imagine-se esses homens pegando pedras, depois formar o altar, pegando lenha, colocando em cima dessas pedras. Imagina-se também vindo um bezerro, um boizinho, os sacerdotes sacrificando o bezerro, cortando ele, deixando o bezerro sangrar à vista de todos. Depois que o bezerro sangrou, vários deles começam a cortar a carne em pedaços, esquartejando o animal mesmo, pega aquela carne crua, com aquele sangue quente, aquela carne coloca em cima do altar. E 950 homens começaram a levantar a sua voz e chamar pelo seu Deus. E eles começaram a clamar por Baal. A Bíblia vai dizer para nós que eles clamaram de manhã até o meio-dia. Baal, responde-nos. Baal, nós te adoramos. Baal, nós te servimos. Sabemos que o Senhor existe. Se o Senhor existe, se manifeste. Se o Senhor existe, interage com nós. E o fogo não caiu. O holocausto não foi aceso. Porque Baal, irmãos, ele simplesmente não existe. Ídolos não existem. E eles começaram a se cortar. Ou seja, eles começaram a aplicar autoflagelo. Eles pegaram lanças e começaram a se cortar. Quem sabe Baal se alegre, e responda. Baal não respondeu. E sabe por que Baal não respondeu? Porque Baal não existe. Veja o texto. 1 de Reis 18, versículos 26 e 27. A Juliana vai ler para nós. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ainda esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Obrigado, Juliana. Logo após essa situação, esse fracasso da liderança religiosa que servia a mesa de Jezabel, Elias entra em cena e ele mesmo restaura o altar do Senhor que havia sido destruído com 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Elias restaura o altar e um animal foi providenciado, um outro bezerro foi providenciado. Esse outro bezerro foi sacrificado
sacrificado, foi cortado em pedaços e colocado em cima desse altar. Elias, irmãos, ele não era apenas um homem de coragem, mas ele também era um homem fiel. Isso mostra que ele não tinha dúvidas na existência de Deus. E a prova desta coragem munida com a fé pede para que ele ordenasse e orientasse alguns rapazes que jogassem água em cima do altar. E ele pediu a rapazes que enchessem 4 cântaros de água, 4 bacias de água. Aqueles homens recolheram água e eles levaram até esse altar, e a Bíblia vai dizer para nós que eles começaram a despejar água em cima da carne. E veio um cântaro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e ele manda repetir o processo. Volta lá, pega mais, cada um de vocês peguem mais um balde de água. E trouxeram e encharcaram a carne, a lenha, as pedras. A Bíblia vai dizer para nós que ele pediu para que isso fosse repetido 4 vezes. Tinha tanta água que eles fizeram um rego no entorno do altar. A Bíblia vai dizer que tinha tanta água que encheu o rego de 2 medidas de semente. Estava totalmente encharcado. Consegue imaginar a cena? Veja o texto, 1 de Reis 18, o pastor Davi vai ler para nós, 29 a 35. 1 de Reis 18, 29 a 35. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Obrigado, pastor. Vamos ver, então, quem é o Deus que existe? O Deus verdadeiro? Eu acho interessante que o nome de Deus, o nome pessoal de Deus, sabe qual é? Eu existo. Aquele que existe. O nome de Deus é Eu Sou. O sentido da palavra Eu Sou é eu existo. Não existe nenhum Deus além de mim. Eu sou. E por incrível que pareça, quando Elias invoca o nome de Deus, Elias chama o nome Eu Sou. Na sua Bíblia, possivelmente, quando Elias chama o nome de Deus, as letras da sua Bíblia estão em maiúscula. Ali você tem a expressão do nome Eu Sou, que no hebraico é um tetragrama. São 4 consoantes, YHWH, que é o nome pessoal de Deus. E Elias vai dizer mais ou menos o seguinte: ó Deus que existe, o Deus Eu Sou. E ele chama por esse Deus para que responda àquele fogo e consuma o holocausto. Vamos ver o texto? Versículos agora, 36 a 39. Vou pedir ao Rafael que faça a leitura para nós. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor,
saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Olha que interessante. Aqui nesse trecho que o irmão Rafael fez a leitura, por 6 vezes aparece o nome Eu Sou. Então quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Eu Sou. É o Deus que é vivo. É o Deus que existe. E o Deus que existe, ele interage. E ele interagiu com Elias. O Deus que existe responde o nosso clamor. E esse Deus que existe respondeu o clamor de Elias. E com isso fecha-se o primeiro retrato que a Bíblia nos apresenta a respeito de Elias. O problema é o que aconteceu depois. Porque a Bíblia vai nos dizer que Acabe contou para Jezabel o que Elias havia feito. E Jezabel fez um juramento. E ela falou que ela iria capturar Elias. Ela falou que ela iria fazê-lo sofrer. Ela falou que ela iria matá-lo. E aí a gente entra no capítulo 19 do livro de Reis. E quando nós chegamos no capítulo 19, a Bíblia então vai nos apresentar uma segunda imagem desse retrato de Elias. E qual seria esse segundo retrato? Um homem de coragem, mas em crise. Vou repetir. Um homem de coragem, vírgula, mas em crise. Confira comigo agora os versículos de 1 Reis 19, de 1 a 3. 1 Reis 19, pastor Bruno, leia para nós em voz alta. De 1 a 3. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim que faz com os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu busto. Obrigado, pastor. Olha que interessante, eu usei a expressão na minha fala anterior que Elias era um homem intrépido. Ele não somente desafiou os profetas de Baal, depois Elias matou eles a espada. Ele matou 950 homens naquele dia. O texto bíblico conta para nós que Acabe fez Jezabel saber o que fez Elias, o desafio, e como ele matara os profetas à espada. Então, esse texto está falando que quando Jezabel soube, ela mandou um recado para o Elias. E esse recado continha uma notícia que para ele foi muito perturbadora. E essa perturbação ocorreu no seu coração. As palavras de Jezabel feriu a alma de Elias. Aquela ameaça mexeu com suas convicções. Cadê aquele homem intrépido? Aquele homem corajoso? A pergunta Elias ainda era um servo de Deus? Resposta: sim, eu não tenho dúvidas. Elias era um homem de fé? Eu creio que sim. Elias, aqui, ele ainda amava a Deus? Gente, eu não tenho dúvidas alguma, nenhuma suspeita paira no meu coração que vai dizer que Elias não amasse o Senhor aqui nesse ponto. Mas eu vejo aqui uma coisa que o desestabilizou. Uma ameaça o desestabilizou. Ele teve medo. E o texto fala claramente: temendo, fugiu. Temendo, se foi. Para salvar a sua vida, levantou
ausência do medo, é controle dele. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é controle do medo. Aquela notícia mexeu tanto com ele que ele perdeu até o domínio sobre suas emoções. E quando o medo é agudo, qual é a nossa tendência? É fugir, não é? Ele se sentia assim. Ele se sentia que deveria fugir. E ele fugiu. Ele sentia que deveria ir para longe. E ele foi. Ele foi para Berseba. E depois ele foi para o Monte Horebe. E você sabe qual é a distância do Monte Carmelo até o Monte Horebe? Não é logo ali. Ele foi a pé. São 430 quilômetros de distância do Monte Carmelo até o Monte Horebe. Ele levou mais de 40 dias a pé, fugindo. Ele fugiu mais de 40 dias a pé, fugindo. Eu acho interessante a Bíblia não esconder isso de nós, porque os melhores também fogem. Os melhores, a equipe de elite de Deus também tem medo. Os melhores também se afligem. Os melhores também choram. Elias estava com tanto medo, mas com tanto medo, que aquele medo desenvolveu dentro dele, olha que interessante, um desejo de morrer antecipadamente. Tanto é fato que ele pede para Deus que o mate. Ele estava com tanto medo, ele estava com tanta indisposição de enfrentar Jezabel, que ele falou: Deus, o Senhor poderia me poupar e me matar antes? Eu imagino que não foi fácil para Elias lidar com essa situação. Ele sofre antecipadamente. Você, quando tem uma cirurgia para ser feita, um exame para fazer, conversar com alguém, você começa a desenvolver um mecanismo de defesa que você acha que você vai desfalecer. Nossa, eu estou com tanto medo, gente, eu estou apavorado. Olha a minha mão, olha a minha mão. E aqui não era apenas um medo assim aparente, fisiológico, era um medo emocionalmente. Veja o texto, 1 de Reis 19, 3 e 4. Eduardo, pode ler para nós? 1 de Reis 19, 3 e 4. E vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zingo. E pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que teus pais. Obrigado, Eduardo. Você consegue imaginar o luto que esse homem está sofrendo dentro de si mesmo, não tendo ninguém, inclusive, para repartir a sua dor? Graças a Deus, Deus tem colocado pessoas na tua vida que você às vezes pode repartir as suas angústias. Ele não tinha ninguém, ainda bem que o Senhor o assistiu ali e mandou o seu anjo, né? Ó Senhor, toma a minha vida. Talvez uma das atitudes mais desesperadoras para uma pessoa é quando ela desiste de viver. Desiste de lutar para viver. Eu não quero mais viver. Eu não quero ter que enfrentar isso. Eu não quero ter que lutar contra isso. Eu prefiro morrer. E eu acho curioso essa postura que talvez você tenha, porque é normal, porém, a luz dos olhos de Deus é uma postura antinatural. Por quê? Porque ela vai contra um dos principais instintos que Deus deu a nós, que é o instinto de sobrevivência.
É natural eu defender a vida, não correr atrás da morte. É antinatural. Eu tô com tanta crise, a minha vida está tão confusa, está de pernas para o ar, minha vida está de cabeça para baixo, eu estou tão perdido, que eu estou correndo atrás de uma coisa que é até antinatural a Deus, porque Deus é vida. Eu estou pedindo para Deus a morte. E Elias que pede isso. Ele não quer mais viver. E para alguém que quer morrer, tem que estar em crise. E não é uma crise sem causa. Porque às vezes a gente não quer viver, mas às vezes não tem uma causa aparente. Mas aqui tem uma causa. E qual seria a causa? Desesperança. Ele perdeu a esperança no Deus vivo. Por isso que é o Deus vivo que teve que ir atrás dele. Para mostrar, eu estou aqui ainda. Ninguém me desbanca. Eu existo. E Deus prova isso para ele. Ou melhor, fazer ele lembrar. Porque ele já sabia. Elias perdeu a esperança. Por isso que quando alguém enfrenta um problema e a dificuldade ela é muito acentuada, a pessoa perde o chão, a única coisa que pode colocá-la de volta para os trilhos é a esperança. E a Bíblia fala tanto sobre esperança. Por exemplo, o profeta Jeremias, ele precisou de esperança, porque ele enfrentou uma fase de Israel muito ruim. E no livro dele, não nos Lamentações, no livro dele, em certa altura, quando ele começa a dizer o que Deus iria fazer, e ele não queria que Deus fizesse aquilo que Deus não queria fazer, porque aquilo que Deus iria fazer, ele iria machucar ele também. Ele falou assim, em uma certa altura, mas o Deus da esperança. Ou seja, quando tudo à tua volta está perdido, e você não vê a luz no final do túnel, ainda você pode enxergar, pelos olhos da fé, o Deus da esperança. E lá no seu livro de Lamentações, quando tudo aquilo que ele falou que Deus iria fazer, que ele mesmo não queria mais, aconteceu, porque Deus faz jus à sua palavra, aquilo que Deus fala, ele faz. Quando Jeremias vê toda a devassidão daquilo, ele falou o seguinte: quero trazer esperança, aquilo que pode me dar esperança. Eu estou em desesperança, então eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança, porque eu perdi. E ele diz no livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada dia, e são a causa de não sermos consumidos. A minha porção é o Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Lá na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo número 13. A Dayana vai ler para nós. Romanos 15, versículo de número 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Ora, o Deus da esperança vos encha de gozo e paz, para que vos transbordeis de toda esperança no poder do Espírito Santo. Você percebe claramente que a solução não está em tirar os problemas, porque não foram tirados os problemas. Você vai falar, mas Deus resolveu. Sim, mas demorou 10 anos para resolver tudo. Até ele ia ser levado na carruagem, falarei disso daqui a pouco. Desse momento, ainda havia 10 anos de luta, mas ele não sabia. Ele teve que ter esperança ainda quando as respostas não havia.
Então a resposta no meio do vendaval, no meio da tribulação, não é que Deus resolva o seu problema. Talvez você vai ter que percorrer ainda um longo caminho, andando em cima do desabamento, da turbulência. Mas você vai ter que andar agora com a esperança no Deus que existe. E às vezes, irmãos, o que nós mais precisamos para ter essa esperança é voltar a ouvir a voz do seu pastor. Porque é Ele que enche você de esperança. Deus visita você. E Ele vai falar com você. Ele vai fazer com que você consiga ver Ele no meio da tormenta. Para que você tenha então esperança. Foi isso que Deus fez com Elias. E com isso, seguimos para o versículo 9. E a Bíblia vai nos apresentar aqui um terceiro e último retrato de Elias. Isso mesmo. Um terceiro e último retrato de Elias. Sabe qual é? Um homem sendo curado pelo seu pastor. Terceiro retrato que a Bíblia nos apresenta dele. Um homem sendo curado pelo seu pastor. Gente, só Deus pode curar a sua alma. E Ele vai fazer isso. Porque Ele é o Deus da esperança. 1 de Reis 19, 9 a 15. 1 de Reis 19, 9 a 15. Leia. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse. Eu quero chamar a atenção de vocês, que já continua a leitura, como Deus o busca com a sua palavra. Ok? Preste atenção, que Deus vai falar comigo, para que ele ouça. Ok? Retoma a leitura. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: sai, e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Paremos aqui um pouquinho, já retoma a leitura. Todas as vezes que a Bíblia apresentar em letra maiúscula Senhor, a expressão ali é aquele que existe, o eu sou. Continua. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicício tranquilo, um vento. Cicício é vento, suave e tranquilo. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio o quê? O quê? Uma voz. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unges Azael, rei sobre a Síria. Paremos aqui por alguns instantes. Sabe o que eu percebo de forma escancarada aqui nesse registro? Que o problema ainda
continua. O problema ainda existe e é a mesma dificuldade. Sabe o que deveria mudar, gente? Não os problemas. O que deveria mudar era a postura de Elias. A postura dele deveria mudar. Só que ele jamais conseguiria sair daquela situação, desse quadro depressivo, dessas densas trevas que habitavam no seu coração, desse desejo maligno, gente. É maligno, e tenebroso, e sombrio, e perverso, de buscar a morte para si, sem Deus ir atrás. Só Deus, a gente percebe, até pelos registros dos evangelhos, pensando em Jesus, Jesus é o eu sou, tá? Jesus é o eu sou. Todas as vezes que Jesus passou nos evangelhos, diante de um morto, o morto viveu, os doentes foram curados, os cegos enxergavam, porque a vida estava nele. Ele era a vida dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele é a vida. Quando eu busco a morte, eu estou buscando algo sem Deus. Eu tenho que buscar o autor da vida. Jesus exala a vida. Jesus tem cheiro de vida. Deus foi atrás a fim de buscá-lo, a fim de confrontá-lo, a fim de mostrar a realidade sem maquiagem. E interessante, Deus devolveu ele de volta para o jogo. Deus colocou ele de volta onde ele deveria estar. Eu quero perguntar a você, qual que é o seu medo? Qual é o seu drama? Qual que é a sua luta? O que angustia o teu coração hoje? É Deus. Sempre vai ser Ele que vai dar a resposta e colocar você de volta. Só Ele pode fazer isso. Nada pode resolver o seu problema. Só Ele pode trazer você de volta. Você sabia que muito provavelmente o seu medo, ou qualquer coisa que esteja tirando o seu prazer de viver, tem a ver com uma profunda distorção da realidade a respeito do teu Deus, aquele que vive? E que só Deus pode dar esperança para você, e que você precisa voltar a ouvi-lo? Veja novamente o texto. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 13. 1 Reis 19, versículo 13. Ouvindo-o Elias. O que o texto fez? Fala que ele fez? Ouviu. Envolveu o rosto no seu manto e ele tinha entrado, não tinha? O que Deus está fazendo com ele? Tirando ele para fora. Ele saiu porque quis? Eu creio que não. Ele saiu porque Deus foi buscar ele, Deus achou ele, Deus nunca nos perde, e falou, sai. Ele sai. Ele disse, que fazes aqui, Elias? Eu acho belíssima essa expressão, ela é citada várias vezes aqui, nesse conjunto de versos, que fazes aqui, Elias, né? Eu tenho aqui a mais bela expressão do amor de Deus por Elias. É nessa frase aí. Que fazes aqui, Elias? Irmãos, Deus não somente o achou, Deus falou com ele. Sabia que Deus está falando com você hoje? Não sem antes tirar o medo. Não sem antes lhe tirar a angústia e o desejo de morrer. Aqui, ó. Ali, Deus salvou Elias. Deus não
tirou os seus problemas, o que Deus fez para ele foi devolver-lhe o propósito. Agora a postura era outra, porque ele havia sido curado. O pastor o curou. Existem áreas, irmãos, que só Deus pode curar você. Eu quero fechar convidando vocês, indo para o livro de 2 de Reis. Vamos para lá? 2 de Reis, capítulo 2, por favor. 2 de Reis, capítulo 2, versículo de número 11. O que o texto bíblico nos ensina aí? Indo eles e falando, esse eles seria Eliseu com Elias. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou, um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui, ó, vou terminar. Eu tenho aqui uma grande e tremenda lição. Às vezes, irmãos, nós temos planos, mas os planos do Senhor são melhores. Amém? E sabe que os planos do Senhor são melhores? Eu vou dizer para vocês. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero que você imagine por um instante, se Deus tivesse lhe atendido o pedido lá atrás, quanto poder e maravilhas Elias teria deixado de ver, e de testemunhar, e de vivenciar. Imagina por um instante, morrer como um covarde, ao invés de ser levado com cortejo para a presença de Deus, vivo, para quem queria morrer, Deus levou ele vivo para o céu. Que honra é servir um Deus vivo, que está para além dos seus problemas. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça por alguns instantes. Nós vamos cantar um hino bem conhecido de vocês. Me ajuda para o hino mesmo, número? 40? Tá. Feche seus olhos por mais alguns instantes, por favor. Talvez você esteja aqui, eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite, mas Deus talvez tinha um encontro marcado com você, e você diga assim: Pastor Mário, Deus falou comigo nessa noite, ora por mim. Há alguém assim? Levanta a sua mão para eu orar por você. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Mais um amém. Amém. Obrigado. Amém. Pode baixar. Pastor Mário, Deus me visitou hoje. Ele falou no meu coração. Ele falou para mim hoje. Mais alguém? Ok, pode baixar. Senhor, o Deus que existe, o eu sou, Jesus, atende-nos. Fique em pé junto comigo, vamos cantar o hino. Seu manto pelo meu, é um hino de apelo. Você que talvez precisa falar um pouquinho com o teu Deus, quando nós estivermos cantando, eu quero encorajar você a falar com o seu Deus e tirar isso do seu coração. Acho que agora é a hora, agora é o momento, não é amanhã nem depois. Aliás, amanhã não existe, só existe o eterno. Para você é agora. Então, se você precisa tomar uma decisão, falar com o Senhor, fazer uma entrega, quando estivermos cantando, você pode assentar-se,
E você pode falar com o seu Deus que está vivo, e Ele pode te escutar. Vamos cantar. Deus continue trabalhando no coração de cada um de vocês. Deus é bom e Ele está vivo. Uma oração silenciosa.